A aula de hoje é divisão por estimativa. Só que hoje nós vamos usar o esquema para nos ajudar a resolver algumas divisões. Vamos lá? Vamos calcular as divisões por esquema. O dividendo, 524. O divisor é 4. No esquema, eu organizo o número, que é o dividendo, a quantidade que eu vou distribuir, e o divisor é em quantas partes que eu vou distribuir, de forma igual. Então, todos vão receber a mesma quantidade. Vamos imaginar que o divisor 4 fosse como caixinhas. Então, dentro de cada caixinha, tem que ter a mesma quantidade. Então, eu tenho 524 dividido por 4. Vamos iniciar. Pensando, quem é 524? Considerando que eu tenho 5 na centena, 2 na dezena e 4 na unidade, eu vou dividir, então, 500 mais 20 mais 4. Então, vamos iniciar. Eu tenho 524. A maior ordem que eu tenho aqui é da centena, e é por ela que eu vou começar. Então, eu tenho 500, que é 5 centenas, eu vou distribuir em 4 caixinhas, em 4 partes. Se eu começar a pensar centenas, eu posso começar de 100 em 100. Será que se eu pôr 100, 100, mais 100, mais 100, quanto que daria isso? Vamos fazer. Então, eu coloco 100 em cada caixinha. 100 mais 100 mais 100 mais 100 são 400. Então, eu já distribuí 400. O que eu faço agora? Eu subtraio. Eu distribuo e subtraio. Então, eu vou tirar de 524, eu subtraio 400, que eu já distribuí. Eu fico, então, com 124. A próxima quantidade que eu vou distribuir é 124. Agora, eu começo a distribuir. Eu tenho 124. Se eu considerar o algarismo da centena, será que eu consigo distribuir centena para todas as caixinhas que eu tenho ali? Eu tenho só uma centena, então eu não consigo distribuir centenas para todas as caixinhas que eu tenho ali. Então, o que eu faço? Ao invés de distribuir a centena, eu vou distribuir a centena, transformo ela em dezenas, e aí eu fico com 12 dezenas. Agora, eu vou distribuir 12 dezenas. 12 dezenas é igual a 120. Então, vamos começar. Vamos começar na dezena. Posso começar a distribuir de 10 em 10. Então, vamos lá. Eu coloco 10 em cada caixinha. Então, eu vou ficar com 40. Significa que de 124, eu já distribuí 40. Então, distribuo e subtraio. De 124, eu vou tirar 40, vai me sobrar para distribuir ainda 84. Então, vamos lá. 84, agora eu distribuo em 4 partes. Vamos continuar com as dezenas, porque 8 dezenas eu consigo pôr um pouco de dezena em cada caixinha. Eu vou continuar distribuindo de 10 em 10. Então, distribuí 10, 10, 10 e 10. Distribuí 40. Então, o que eu faço agora? Distribuo e subtraio. De 84, eu tiro 40 e me resta 44. Falta agora distribuir 44. Então, vou continuar a distribuir em dezenas, porque eu tenho 4 dezenas e eu tenho 4 caixinhas para receber as dezenas. Continuo colocando de 10 em 10. Então, eu acabei de distribuir 10 mais 10 mais 10 mais 10, igual a 40. Distribuo e subtraio. Então, de 44, eu tiro 40. E me restam 4 para ser distribuído. Então, vamos lá. Distribuo agora 4. Eu estou com unidade. Cada caixinha vai receber as unidades. Então, se eu tenho 4 unidades e tenho 4 caixinhas, eu vou colocar 1
em cada caixinha. Todos receberam a mesma quantidade. Então, eu distribuí e agora eu subtraio. Eu tinha 4 para distribuir, distribuí 4 e fiquei com 0. Então, qual é o resultado dessa divisão? Agora eu vou ver o que cada um recebeu, cada caixinha recebeu. Recebeu 100, mais 10, mais 10, mais 10, mais 1 e não sobrou nada. Então, o resultado dessa divisão é 131 com resto zero. Vamos fazer a divisão de 524 dividido por 4. Mas neste exemplo, nós vamos fazer um esquema ficar menor. Por quê? Porque nós vamos estimar quantidades maiores. No exemplo anterior, nós estimamos quantidades menores, então o nosso esquema ficou maior. Lá nós começamos distribuindo de 100 em 100, depois fomos de 10 em 10, até terminarmos todas as dezenas distribuídas e depois distribuímos as unidades. Agora, para o esquema ficar menor, o que eu faço? É só estimar números, quantidades maiores. Só que tem que respeitar. Continuando no exemplo, eu tenho 524 e vou distribuir nesses quadradinhos, como se fossem caixinhas. Quem é 524 dividido por 4? É o 5 na centena, 500. O 2 na dezena, 20. E o 4 na unidade, valendo 4. Então, a nossa maior ordem é a centena. 5 centenas é igual a 500. Então, vamos iniciar a distribuição. 524. A ordem que eu vou considerar é a maior, é 500. 500 eu tenho 4 quadradinhos. Então, nós podemos estimar que eu posso pôr de 100 em 100. Então, vamos lá. Coloco 100 em cada caixinha. Então, eu tenho 4 caixinhas com 100. Então, eu tenho 400. Então, eu estimei e agora eu subtraio. 524, eu tiro 400. Sobra quanto? 124. 124 é a próxima quantidade que eu vou distribuir. O que eu faço? Eu tenho 124. 1 na centena. Será que dá para distribuir em todas as caixinhas uma centena, pelo menos? A gente vê que não, porque eu tenho só uma centena e 4 caixinhas. Então, o que eu faço? Eu vou juntar a centena com a dezena e vou transformá-la em dezena. Então, eu vou ficar com 12 dezenas. Agora, eu vou distribuir estas 12 dezenas. Vou estimar a maior quantidade possível para pôr em cada caixinha. Se eu pôr de 10 em 10, como fizemos anteriormente, nós vamos demorar mais, o esquema vai ficar maior. Então, se eu considerar de 20 em 20, 20 vezes 4, o que eu tenho? 80. Ainda está longe de 124. Então, como eu faço? Se eu pôr 30, 30 vezes 4, eu fico com quanto? 3 vezes 4, 12. Eu vou ficar com 120. Opa, 120 e eu tenho para distribuir 124, é uma boa estimativa. Então, vamos lá. Então, eu ponho 30 em cada caixinha. 30 em cada caixinha, no total, eu vou ter 120. O que eu faço? Distribuo e subtraio. Então, eu tenho 124, eu vou subtrair 120. Quanto que ficará? Sobrará 4. Agora, eu tenho que distribuir 4 em quantidades iguais. Eu tenho 4, uma quantidade de 4 para distribuir e tenho 4 caixinhas. Então, em cada caixinha, eu coloco 1. Distribuo e subtraio. Tenho 4, tiro 4, sobra 0. Aqui fica um esquema menor e mais rápido de se resolver. Aí eu chego no seguinte resultado. Cada caixinha ficou com 131, com resto 0. Continuando com a divisão por estimativa. Só que nós estamos usando esquema. Então, aqui nós temos 5.426 dividido por 5.
No dividendo, 5.426 e o divisor, 5. Então, nós vamos pensar no divisor como se fosse caixinhas. Então, eu vou distribuir, eu vou estimar e distribuir nessas caixinhas uma quantidade. Quem é 5.426? Para começarmos a pensar na divisão. Então, é 5.000 mais 400 mais 20 mais 6. Então, agora eu vou olhar para a maior ordem que tem esse número. A maior ordem é a unidade de milhar. Quem está na unidade de milhar é o 5. Então, eu tenho 5 unidades de milhar para distribuir em 5 caixinhas. Então, o que eu faço? Eu vou colocar uma unidade de milhar em cada caixinha. Uma unidade de milhar é igual a 1.000. Então, vamos começar a nossa divisão. Então, eu tenho dividendo uma quantidade e que eu vou distribuir. Então, nós vamos iniciar distribuindo a unidade de milhar. Então, vai ficar 1.000 em cada caixinha. Então, eu tinha 5.426, já distribuí 5.000. Então, distribuo e subtraio. Então, de 5.426, eu já distribuí 5.000. Me sobra o que para distribuir? Quanto? 426. Então, agora eu vou distribuir quantidades de 426. Muito bem. A ordem maior que eu tenho de 426 é a centena. Mas será que eu tenho uma centena para distribuir em cada caixinha? Aí eu vou ver que não, eu tenho 5 caixinhas e tenho só 4 centenas. Então, o que eu faço? Então, eu vou juntar a centena com as dezenas. Então, eu vou transformar as centenas em dezenas. Então, eu vou ficar com 42 dezenas. 42 dezenas é igual a 400. Então, vamos estimar quantas dezenas eu posso estar colocando em cada caixinha. Então, aqui neste momento, nós vamos pegar, porque se eu for fazer de 10 em 10, pense, eu estou no 420, eu vou distribuir só 50. Se eu pensar de 20 em 20, também está muito distante. Então, vamos pegar aí 50. Então, eu vou distribuir de 50 em 50. Então, eu tenho 5 caixinhas com 50 unidades, isto é, com 5 dezenas. Então, quanto que dá isso? Então, eu já distribuí 250 da quantidade de 426. Então, o que eu faço? Distribuo e subtraio. Então, eu tinha 426 e eu distribuí 250. O que resta ainda para distribuir? 176. Então, agora, eu vou estimar um valor que dê certo para eu começar a distribuir em quê? O que será que eu vou distribuir agora? Em unidades ou em dezenas? Então, vamos lá. 176, a maior ordem é a centena, mas eu tenho só uma centena. Então, eu não consigo pôr uma centena em cada caixinha. Então, eu continuo juntando a centena com as dezenas. Então, eu vou ter 17 dezenas para distribuir. 17 dezenas é igual a 170. Então, agora eu vou estimar e vou distribuir nas caixinhas. Quanto cada caixinha vai receber? Então, aqui nós vamos colocar 30 em cada caixinha. Por que 30? Porque 10 é muito pouco. Eu vou pôr 10, vou distribuir só 50. Eu estou no 170, então fica muito distante. Então, vamos distribuir 30. 30 em 5 caixinhas vai dar 3 vezes 5, 15. 15 igual a, no caso aqui, distribuindo de 30 em 30, eu vou ter 150 unidades distribuídas. Então, está próximo de 176. Já distribuí, então agora eu subtraio aquilo que foi distribuído. Então, eu tenho 176, eu já distribuí 150, então eu retiro de 176
os 150 que eu já distribuí. O que sobra para ser distribuído ainda? 26. Então, eu tenho 26 unidades ainda para serem distribuídas. Então, 26, eu vou pensar na tabuada do 5. Qual é o número que multiplicado por 5 se aproxima de 26? Ou quantas unidades eu posso estar distribuindo nessas caixinhas que se aproxima do 26? Então, eu vou ver que 5 vezes 5 é igual a 25. Então, vou distribuir 5 unidades em cada caixinha. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, eu já estimei, já distribuí e agora, então, eu subtraio. Eu tinha 26 para ser distribuído, distribuí 25, então subtraio os 25 que eu distribuí e o que me resta? 1. Então, aqui nós vamos parar no resto 1. Agora, quanto que cada caixinha ficou? Então, 5.426 dividido por 5 é igual a quanto? Agora eu somo 1.000 mais 50 mais 30 mais 5 é igual a 1.085. Com o resto, 1. Vamos continuar refletindo sobre a distribuição, fazendo a estimativa para realizar a distribuição. Só que agora nós vamos fazer esse esquema ficar menor, para que seja mais rápida a nossa resolução, o cálculo. Então, se eu conseguir estimar uma quantidade maior para distribuir, eu consigo fazer o meu esquema ficar menor e a minha divisão ser mais rápida. Então, considerando que eu tenho 5 na unidade de milhar, então eu vou ter 5.000. 4 na centena, então eu vou ter 400. 2 na dezena, eu vou ter 20. 6 na unidade de milhar, eu vou ter 6. Então, eu vou pegar 5.426 e vou distribuir em 5 caixinhas. Então, vamos começar. A maior ordem que eu tenho neste número é a unidade de milhar. Então, eu tenho 5 unidades de milhar para distribuir. Então, eu consigo pôr uma unidade de milhar em cada caixinha? Eu vou ver que eu consigo, porque eu tenho 5 unidades de milhar e tenho 5 caixinhas. Então, em cada caixinha, eu coloco uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar é igual a 1.000. Então, eu tinha 5.426 e vou distribuir 1.000 em cada caixinha. Eu vou distribuir 5.000 unidades. Então, eu distribuo e subtraio. Então, agora eu tinha 5.426, já distribuí 5.000, então vou subtrair e vai me sobrar 426 numa quantidade para ser distribuída nas próximas caixinhas. Então, agora eu olho lá, 426. Eu tenho a maior ordem é a centena. Então, vamos ver se eu consigo distribuir em centenas. Aí eu vou ver que eu tenho 4 centenas, mas eu tenho 5 caixinhas. Então, eu não consigo pôr uma centena em cada caixinha. Então, o que eu faço? Eu vou fazer as trocas. A centena vai para a dezena. Então, eu vou ter 42 dezenas. Então, eu vou distribuir nas caixinhas em dezenas. De 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30, de 40 em 40, de 50 em 50, de 60 em 60, de 70 em 70, em 80 em 80. Então, eu vou pensar que eu tenho 5 e eu tenho 42 dezenas para distribuir. Se eu considerar a tabuada do 5, eu vou ver que 5 vezes 8 é igual a 40. 40 é bem próximo de 42. Então, para eu estimar uma quantidade maior e fazer a minha divisão se resolver de forma mais rápida, eu considerei a tabuada para me ajudar. Então, 5 vezes 8 é igual a 40. Então, eu vou agora colocar ali, se eu estou falando em dezenas, eu vou colocar 8 dezenas. 8 dezenas é igual a 80.
Então, cada caixinha recebeu 80. Então, se eu distribuir 80 em cada caixinha, eu vou distribuir num total de 400 unidades. Então, agora eu distribuo e subtraio. Eu tinha 426, já distribuí 400, então eu vou subtrair 400, eu vou ver que me sobra 26. Então, agora eu vou ter que distribuir os 26. Vamos estimar. Como as caixinhas são 5, eu vou pensar na tabuada dos 5. 5 vezes quanto? Aproxima-se de 26. Aí eu vou ver que 5 vezes 5 é igual a 25. Então, eu vou colocar em cada caixinha 5. Então, 5 vezes 5, 25. Distribuir, agora eu subtraio. Eu tinha 26, vou subtrair 25 e me resta 1. Aí eu paro a nossa divisão aqui por enquanto. Então, agora eu vou olhar o que cada caixinha recebeu para a gente ver qual é o quociente da nossa divisão. 1.000 mais 80 mais 5 é 1.085, com o resto 5. Então, o nosso quociente é 1.085 e sobra 1 na nossa divisão. A proposta agora é que você calcule as divisões 524 dividido por 4 e 5.426 dividido por 5, usando o esquema. Lembre-se, estima a quantidade a ser distribuída e a tabuada pode te ajudar a fazer isso. Distribua nas caixinhas e depois subtraia do dividendo, isto é, da quantidade a ser distribuída. Se ficar com dúvida, volte nessa aula para ver como que essas divisões foram resolvidas. Bons cálculos, beijo e até a próxima aula!